Talvez Cristo venha ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora. Os mortos porá dos sepulcros pra fora. Jesus, breve vens nos buscar. Cristo que há de vir, virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmão, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos. Do mundo então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fruiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Se vocês meditarem na letra deste hino, vocês verão que poderíamos simplesmente pensar com sinceridade nisto e ir embora para casa. Talvez Cristo venha ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora. Os mortos porá dos sepulcros pra fora. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos. Do mundo então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fruiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia,
De pé, vamos ler as Escrituras. É uma pena não termos microfone. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13. Está escrito assim na palavra de Deus. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Amém. Senhor, nosso Deus, nós te amamos, Pai amado, e estamos tão contentes, felizes e satisfeitos por estarmos aqui, mesmo com este pouco número de pessoas, mas sabemos que a tua presença entre nós é grandiosa, e é tudo que nós precisamos e necessitamos. É que o Senhor trabalhe conosco, trate conosco, cuide das nossas vidas, nos embale em teus braços poderosos e amorosos, Pai, para que assim possamos sentir a segurança eterna em nossas vidas. Nós nos entregamos sob os teus cuidados mais uma vez, pedimos encarecidamente, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor trate com as nossas almas, fale aos nossos corações, renove o nosso entendimento. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. Amém. Podeis sentar. Nós temos entendido pelas Escrituras que a Bíblia inteira é a revelação de Jesus Cristo. Toda a Bíblia, ela se encaixa perfeitamente, nada pode estar se contradizendo nesta Escritura. E nós precisamos estar com os nossos pensamentos focados naquilo que é a verdade, sabendo nós que a Bíblia foi entregue, vamos dizer assim, de uma vez completa nas mãos das pessoas, mas, no entanto, mesmo você tendo aí toda a Bíblia em sua mão, ou toda a palavra de Deus, os 66 livros, como escreveu o profeta Isaías, em todo o seu livro escreveu toda a Bíblia Sagrada, mas, no entanto, você tem aprendido, através de uma mensagem profética, que você tem que saber dividir a palavra. E aqueles que não souberem dividir a palavra, eles colocarão uma coisa antes da outra. E saber dividir é poder entender que parte da palavra corresponde ao seu dia, que parte da palavra correspondeu a dias passados, que parte da palavra era correspondente aos dias de Jesus, qual a parte da palavra que nós estamos aguardando a ser cumprida em nós, através de nós, e assim você não só louva a Deus pelo que Deus está fazendo, ou pelo que Deus fez ou fará, mas precisamente pelo que Ele faz nesse instante, neste momento. E uma vez que você conhece a palavra, você sabe do que ela promete para os nossos dias. E aí você tem que cingir os lombos do vosso entendimento e ser uma pessoa sóbria, firme, com firmeza, uma pessoa que está alerta, desperta, que não está sendo iludida, que não está sendo levada por emoção, por sensação, ou qualquer outra coisa, mas são pessoas que ficam firme e espera. Espera, não tem outra coisa por que esperar, não tem por quem esperar, inteiramente a sua esperança é na graça. E essa graça foi oferecida a nós na revelação de Jesus Cristo. Bem, se a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo, e nós entendemos que todo o Novo Testamento fala desta hora, então nós temos que entender o que é a revelação de Jesus Cristo para esta hora. Porque a revelação de Jesus Cristo para esse tempo não é a mesma revelação de Jesus Cristo para os dias de Lutero, nem para os dias de Wesley. Eles não entenderam o que nós entendemos, porque a eles foi revelado, foi dado uma porção da palavra. Uma porção da palavra, e eles continuaram sem entender o mistério, sem entender as coisas. E você, eu não sei porquê, não sei o que é que nós fizemos, não sei que escolha foi esta de Deus, mas temos aprendido que quando Ele toma uma decisão, aquela é a melhor que há. Então, se Ele decidiu, antes da fundação do mundo,
nos separar por sua graça, nos predestinar, nos escolher, eleger, preparar todo o caminho, toda a trajetória, para nesse tempo você estar aí manifesto em carne, e com o seu entendimento aberto para entender a completa revelação de Jesus Cristo. Para hoje, nós não temos nenhum elogio para darmos um ao outro, entende? Nós não temos que estar batendo nas costas um do outro e dizer, puxa vida, somos bem-aventurados, que isso é muito bom. Mas nós estamos com a mente, cada um de nós, de uma forma individual. Não dependemos um do outro, não dependemos irmão de irmão, não dependemos pregador de pregador. Nós estamos inteiramente na graça que nos foi oferecida, na revelação de Jesus Cristo, e nesta revelação é a única forma de você ficar firme. Você não pode sentir firmeza em quem quer que seja. No pai e na mãe, não adianta muito a gente estar apegado com o pai, aí vai para a igreja porque os pais vão para a igreja. Cultua, porque alguém da família cultua, e lê a Bíblia porque alguém diz que tem que ler a Bíblia, e vem aos cultos porque alguém traz aos cultos ou convida para os cultos. Mas hoje, no tempo que nós estamos vivendo, estas coisas, este apego, estas emoções e sensação que qualquer um pode sentir, você tem aprendido que todas essas coisas precisam ficar de lado, ser deixadas por terra, porque chegou o momento de você perceber, sentir, ver, atuar, através do mover do próprio Espírito Santo que está falando diretamente no teu coração, independente de quem esteja do seu lado, na tua frente ou atrás de você. É uma questão entre você e Deus, é uma questão de predestinação, é uma questão de chamada, e ninguém, por mais bem intencionado que seja, não pode barrar a nossa caminhada, o nosso aprendizado, uma vez que Deus te preparou exatamente para, neste tempo, você, independente dos demais, ter o teu entendimento renovado para compreender esta completa revelação de Jesus Cristo, que você, quando olha nas Escrituras, você sabe que não foi simplesmente para o passado, para os dias passados, e mesmo que aquelas profecias, dadas há tanto tempos atrás, hoje você sabe que estava falando deste tempo que você está vivendo. E quando todo o Novo Testamento fala desta hora, tudo aquilo que os apóstolos pregaram, tudo que eles ensinaram, cada parábola de Jesus, cada símbolo, cada enigma, hoje você precisa encontrar o texto, o contexto, seja o que for, mas sem nenhum pretexto. Simplesmente porque Deus está te chamando e te revelando e te aperfeiçoando para te levar para casa. Amém. Há um processo a ser feito e somente Deus pode trabalhar nesse processo, uma vez que Ele sabe qual é a química que deve ser usada, qual parte deve ser usada, porque Ele que arquitetou, Ele fez a planta e Ele é o construtor desta construção. Amém? Amém. Então, o que nós temos aprendido durante esses dias a respeito daquela oração do irmão Branda na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, vocês sabem, quando o irmão Branham disse, Senhor Jesus, o pastor do grande rebanho, nós estamos tão endividados para contigo. Veja só que coisa. Nós estamos tão endividados para contigo que jamais poderíamos te pagar pelo grande amor que tu tens derramado em nossos corações. E ele disse, nos sentimos indignos quando estamos de pé na tua presença. Amém. Então te pedimos que nos limpe e nos purifique de todo o pecado. O irmão Branham começou assim aquele sermão, Cristo é revelado em sua própria palavra. E apenas nesta simples oração que ele fez, ele leva a igreja a estar na presença de Deus, ele mostra que seu pensamento estava focalizado na palavra, ele cita as palavras de Pedro, as palavras de Paulo, as palavras de Tiago, tudo isso ele citou nesta oração. Quando ele fala do pastor do grande rebanho, ele estava se referindo ao que Pedro disse, que no tempo do aparecer do sumo pastor, era dado para a igreja uma coroa de glória. Era dado à igreja uma coroa de glória. Paulo disse que isto era dado para aqueles que amarem sua vinda, ou sua aparição. Então você percebe que tudo isso está entrelaçado e mostrando que no tempo quando a completa revelação de Jesus Cristo viesse à tona, haveria pessoas aqui na terra que, apesar de tantos problemas e dificuldades que o homem impõe, sabe, com as suas descobertas e inteligência e pregações e tipo de sermão que não está completamente de acordo com as Escrituras, apesar de tudo isto,
Deus tem alguém que verá estas coisas de uma forma completa e perfeita, porque isto foi prometido acontecer no tempo da completa revelação de Jesus Cristo. Só nesse tempo você pode ter seus lombos cingidos, e não só os lombos, mas também os rins, porque a Bíblia fala este linguajar, e você já aprendeu tudo isso sobre a zona de segurança. Quando o irmão Branham, na mensagem, quem é este Melquisedeque, ele disse que estamos numa zona de segurança, na retirada, sabe? Imagine você saindo, tudo está acontecendo, tudo está indo de água abaixo, vamos dizer assim, e enquanto o mundo está caindo aos pedaços, você está saindo pela tangente, e você sai através de uma proteção. Tem algo que te protege, um túnel bem iluminado, protegido, onde você caminha até o final. Então o irmão Branham cita isso na mensagem, quem é este Melquisedeque? E você tem esta proteção, ou este lombo cingido, e você aprendeu que a forma de você ter o cinto sobre os lombos, isto era usado no varão para proteger a semente. Então você encontra que não era somente os lombos para ser cingido, era também os rins, a cintura. E agora você encontra que precisa, porque a cobertura, a roupagem, aquela roupagem solta, que apesar de solta, tem que estar bem encaixado em teu corpo, para que você possa caminhar livremente, andar livremente, subir montanhas, atravessar obstáculos, não importa a forma que você esteja, o caminho que você esteja indo, a roupagem da palavra, ela encaixa perfeitamente em teu corpo, que você anda livre, leve, solto, sem nenhum atrapalho. E enquanto as pessoas acharão que é complicado, que é difícil, mas Deus colocou em você a roupagem perfeita para que você caminhe de pé na sua presença, sem sentir nenhum engancho. Você não sente dificuldade, porque Deus que preparou todas essas coisas. Então, aqui diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Você vai observar que tudo isso está dentro do quadro revelação. Nós aprendemos em cultos anteriores a respeito daquilo que Paulo fala sobre a justificação pela fé, e você aprendeu que nós somos justificados por uma revelação. Justificação pela fé. Fé é uma revelação. Então, enquanto você está na presença de Deus, enquanto Deus manifesta a você o seu verdadeiro caráter, que está expresso na sua palavra, mas uma vez que esta palavra é tirado o véu dos mistérios, então você contempla Deus como Ele é. Então, enquanto você está de pé na presença de Deus, e Ele mostra a você quem você é, porque é uma descoberta que você não faz sozinho. Irmão Branham disse que quando a igreja souber quem ela é, então virá o rapto. Agora, como a igreja saberá quem ela é? De onde ela veio? Qual é a sua função? Qual é o seu ministério? Em que etapa das Escrituras ou da palavra profética ela está para saber o que está cumprindo? Ela não saberia nunca o que ela é, de onde veio e para onde vai, e o processo que tem que enfrentar nesse trajeto, se o próprio Deus não revelasse a ela. Porque chega-se um momento que você estará diante de determinadas situações. Os discípulos certa vez estavam diante de uma situação, e os fariseus também estavam. E eles estavam ali diante de um homem que se dizia enviado de Deus, um homem que se dizia filho de Deus, o amado do Pai. E eles não sabiam quem ele era, e por isso diziam, tu és o Elias, Jeremias, um dos profetas, qualquer coisa desse tipo. Mas, no entanto, quando perguntaram para eles quem eles eram, quem ele era, você descobre que Pedro recebeu a revelação correta e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é uma experiência que você tem com Deus, é uma revelação que somente Deus mesmo pode dar isto a você. E quando a Bíblia diz, e serão todos ensinados por Deus, isso quer dizer que o homem sai do quadro, o homem sai de cena. E se Deus tiver de revelar alguma coisa a você ou a mim, Ele tem a forma de nos trazer isto. Será através de alguém, será através de alguma coisa, de alguma pessoa, de alguém que você não esperava, mas Deus tem a forma de nos revelar. E é por isso que quando você aprende que a Bíblia inteira é a completa revelação de Jesus Cristo, e dentro desta revelação você recebe a sua justificação, e dentro desta revelação você entende o que é a graça de Deus, e o apóstolo Pedro disse que você precisa ficar esperando nisto inteiramente, esqueça-se o resto, e espere inteiramente na graça que se vos ofereceu nesta revelação. Então, o que temos que buscar? Aonde vamos buscar isto?
Agora, eu quero levar vocês agora para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Você vai ver que ele também empregou isso, escreveu isso na sua segunda carta. E no capítulo 1, versículo 2 está escrito assim, que, olha, graça e paz vos sejam multiplicadas. Esta graça e esta paz, por isso o Brando pregou a mensagem Shalom. Shalom. E uma coisa interessante, veja que o Espírito Santo, ele está para nos lembrar das coisas, nos guiar a palavra. Então você vai ver que quando o irmão Brando pregou a mensagem Shalom, ele disse, todo o Novo Testamento fala desta hora. Exatamente a mensagem Shalom. Graça e paz, Shalom a vocês, vos sejam multiplicadas. A vida só vem pela multiplicação de células. O irmão Brando disse, é células sobre células até formar um corpo. As células vão se multiplicando até formar o corpo estar completo. Entende? Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Não existe outra forma. Você tem que conhecer a Deus. E se estamos nesse trajeto, porque almejamos a vida e temos aprendido que esta vida tem que estar em nós. Jesus disse, eu vos dou vida eterna. A vida que estava com o Pai e foi concedida a nós através de seu Filho, sabe? Esta vida você recebe por conhecê-lo. O profeta do Senhor pregou a mensagem vida, e ali ele nos ensinou isto. Conhecê-lo é vida. Você tem que conhecê-lo. E nós já aprendemos isso também, mostrando o que é conhecimento. Por isso a Bíblia fala de conhecimento, no sentido de união, sabe? Para que haja multiplicação. Por isso e conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela deu à luz e teve um filho. Isto tem que gerar vida. Por isso, conhecer a Deus é vida. Isso traz vida eterna. Vida eterna é gerada, é manifesta em você. Amém. Vamos aqui. Vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, inclusive no versículo 3, ele diz assim, pelo conhecimento dele, nos é dado o que necessitaremos nesta vida, incluindo a piedade, que é temor de Deus, e a divina natureza, a qual é a própria natureza de Deus. Eu não sei se na versão que você está lendo está exatamente assim as palavras. Tem um pouco de diferença aí no que vocês estão lendo? Tá. Eu quero que vocês entendam. Olha, 2 Pedro, capítulo 1, e no versículo 3, deixe-me repetir isto com vocês. Visto, eu estou lendo exatamente isso que vocês estão lendo aí. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, piedade, sabe? E como é que a vida vem a você? E uma vez que a vida eterna veio a você, então isto traz temor a esse Deus que você conhece. Se você não conhecer a Deus, como você vai saber que Ele é um Deus de justiça, que Ele é o juiz supremo, e que Ele exige de nós santidade, e todas essas coisas? Então, observe, a vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Mas, meus amigos, Ele nos chamou para isto, para sua glória e virtude. Agora, se você perceber estas palavras do apóstolo São Pedro, você vai entender que a glória de Deus, que é doxa, ou conhecimento dele mesmo, ou discernimento dele, ou julgamento dele, ou a sua própria avaliação, como você já aprendeu, o que seria uma avaliação? Uma avaliação é um julgamento, é um juízo que se faz. Qual a sua avaliação sobre fulano? No seu entender, o que você acha? Qual é o teu discernimento sobre a vida, o comportamento de fulano? Então você vai dar a sua avaliação. Então Deus, como nosso Pai, conhecendo-nos, porque Ele nos gerou, saímos dele, Ele tem a avaliação dele, se chama avaliação de Deus mesmo, e isto é o julgamento de Deus, veja, ou o discernimento de Deus, e isto Ele tem a respeito de nós e a respeito do mundo.
E este juízo, ou julgamento, ou discernimento, você pode ter como doxa, que você, na sua tradução da Bíblia, é glória. Entende? Agora, para que você tenha a avaliação de Deus mesmo em você, e quando você tem a avaliação de Deus na sua vida, esta avaliação de Deus, ou o juízo de Deus, diz assim: você é meu filho, você não é como os demais que não têm esperança, você é minha filha, fui eu que te criou, você saiu de mim, eu sou teu pai, e não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para dizer que você é meu filho, e como filho e filha minha, você tem que viver de acordo com os meus mandamentos, e se você querer dar para trás nisso, mas você nasceu, foi predestinado para isso, você não pode sair das minhas mãos, nem que eu encurta teus dias de vida, entende? Então, se eu faço desse jeito, eu mudo o teu coração, eu mudo o teu espírito e colocarei em vós o meu espírito para que você obedeça a minha palavra. Bem, agora, como você pode ter este doxa de Deus, ou a avaliação de Deus a respeito de você, a ponto de você ter plena certeza, convicção, de que você não é um perdido, não é uma perdida, que você saiu de Deus e voltou para Deus? Quando você chega a esta compreensão, você tem que ter galgado os degraus que você conhece. Das 7 virtudes, ou das 7 naturezas do Cordeiro: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Agora, se você alcançar amor fraternal, você tem que dar um passo a mais. É depois disso que se vem Espírito Santo. É depois disso. Por isso aqui está falando estas coisas, visto como o seu divino poder nos deu tudo que nos diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Isto é a mesma coisa que é declarado por Paulo em Atos capítulo 17, versículo 28, que diz assim: porque nele vivemos, estamos tratando de vida, vida eterna, e esta vida vem pelo conhecimento de Deus, porque você estava lá como aquela semente, aquela sementinha, e você pega uma semente de feijão e de milho e coloca lá no copo ou alguma coisa e tampa, e aquilo fica lá não sei quanto tempo, mas puxa vida, como é que ela sabe que ela realmente é uma semente e que tem vida ali dentro, se ela não for semeada, não for plantada, regada, para que ela frutifique? Agora, como você pode frutificar e dar frutos do Espírito, se o Espírito Santo não vir a você com a chuva do conhecimento, onde Bombana fala, e Paulo, citando as palavras de Paulo, o Espírito de conhecimento, de sabedoria e de revelação? Agora, esse espírito de conhecimento, sabedoria e revelação, que viria nos últimos dias para a igreja, William Branham disse: do mesmo jeito que Gabriel veio a Daniel para lhe revelar aquelas coisas, do mesmo jeito o Espírito Santo vem para a igreja nesses últimos dias. E ele traz a sabedoria de Deus, conhecimento de Deus e a revelação de quem é Ele. Amém. Entende? Então, observe, o apóstolo Paulo disse: porque nele vivemos, Atos 17, versículo 28. E nos movemos. O mover do Espírito. Aí como estamos nós movendo? Qual é o nosso mover? Qual é a nossa direção? Estamos balançando para qual lado? Quando Jesus falou sobre João, disse: o que foste ver do deserto? O que foste ver lá fora? Uma cana agitada pelo vento? Alguém que não tem segurança? Nós não estamos no estado de estar buscando. Olha o sentido das minhas palavras. Estamos no estado de estar nos alimentando de tudo que nos foi oferecido. Entende? Não estamos... O que é que eu encontro? Que novidade tem? O que acontecerá? Quando Deus tem se manifestado nesses últimos dias, você sabe que tudo está já aqui, conosco. Nós só precisamos ser direcionados. Entende? Só precisamos ser liderados. E para sermos liderados, temos que reconhecer o líder. Se você não reconhece o líder, você não será liderado. E quando eu falo do líder, eu não estou falando de outra pessoa, a não ser a pessoa de Deus mesmo. William Branham pregou a mensagem, o guia. E disse: ele está aqui para nos guiar. O guia é o Espírito Santo. E a prova de como se deve ser guiado, o Senhor Jesus nos deu. O Espírito guiou para o Jordão, o Espírito guiou para o deserto, o Espírito de sair do deserto, o Espírito guiou até a cruz. Entende? Este é o guia. Então, o mover do Espírito, nos mover nele. Paulo disse: eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, tudo que farei será pelo Espírito de Deus. Este é o mover nele, é estar nele, é dizer: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Esta é a vida vivida que nós temos que conhecer.
Se fala tanto em vida vivida, não, é só viver uma vida vivida. E o que é uma vida vivida? Se não for o mover no Espírito. Vamos continuar aqui, onde estava em Atos 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Lembra de Davi? Se não fosse a misericórdia de Deus, há muito teríamos sido sucumbidos ou consumidos. A nossa razão de existência é Ele. Simplesmente isso. Os outros não existem. Eles podem gozar a vida que eles quiserem gozar. Mas pense no futuro e veja onde terminarão. Davi disse: Senhor, eu tenho visto os ímpios e eles parecem que estão como árvores plantadas junto a ribeiros de água e parece que prosperam e não têm temor nenhum. E Deus disse para Davi: já viste o final deles? Eles são guardados como tesouros para o dia da minha grande ira. Então eles não existem. Deus decretou nos dias de Noé: eu destruirei toda a carne. Passou 120 anos, Noé anunciando a destruição. Alguém se salvou? Não, senhores. Eles já estavam destruídos. Deus já tinha feito, já tinha decretado isto. Agora, o que nós queremos deste mundo? Queremos que o mundo se converta, queremos que as pessoas creiam, queremos que as pessoas venham, queremos que as pessoas aceitem esta palavra? Não, senhores. Eles já estão condenados. Eles já estão condenados, eles estão sendo julgados hoje por esta palavra. A mensagem do Elias é uma mensagem de julgamento. Elias virá primeiro, porque eu não posso derramar fogo na terra sem antes ele vir dar o aviso, ele vir dar o recado. É assim que as coisas acontecem. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Bem, agora é interessante ver que nesta hora, sabe, de completa loucura espiritual, as pessoas estão de uma forma insana, quando a palavra entra, vamos dizer assim, em declive, porque tem aclive, não é? E declive. Então, a palavra, não a palavra em si, mas a forma de vê-la, de pregá-la, de expressá-la, de crer, de aceitá-la, está em declive, está indo para o buraco. As pessoas se tornam delirantes, estão delirando com ideias, sabe, simplesmente imaginação insensata, que não combinam com as Escrituras, e é justamente neste tempo, quando o mundo está caindo aos pedaços, que o Senhor tem vindo para coroar sua igreja eleita, para protegê-la desta concupiscência, que pela corrupção, desta corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Você vai recordar comigo que é nesse tempo, quando ele coroa a sua igreja, para colocar nela a sua mesma mente, a mente de Cristo. Então observe que Malaquias nos disse que a menos que acontecesse isto, a menos que Deus fizesse isto, a terra seria ferida com maldição. Então, antes desta maldição cair, ele vem primeiro proteger os seus, marcar nas testas. Marcar nas testas. Eu estou falando todas essas coisas e vocês sabem, estamos dando continuidade e pegando uma parte de cada culto que já tivemos. Um desses cultos nós intitulamos Somente os filhos receberão a marca, porque o homem do tinteiro saiu pelas ruas da cidade. Ezequiel, creio que é o capítulo 9, se não me falha a memória, e foi o capítulo 4, não sei, mas vocês conhecem as Escrituras. Passa pelo meio da cidade e marca na testa todos aqueles que estão gemendo por causa da abominação. Não é daqueles que estão se alimentando de tudo quanto é que não presta, entende? E às vezes nem estão praticando, mas assinam embaixo, ou são condizentes com o erro. Ou, então, em outras palavras, aprovam. Entende? Mas aqueles que estão realmente gemendo, e aqueles que gemem de isso não está certo, isso está errado, porque assim está escrito, assim diz o Senhor, e isto é errado. Então, esses que gemem porque não se conformam com a situação do mundo, o homem do tinteiro passou marcando suas testas. E logo em seguida foi dito para outros: agora vão atrás, e todos aqueles que não têm a marca, o selo em suas testas, seja destruído, tanto homens, mulheres e crianças, servos e livres, grandes e pequenos. Mas os selados serão recolhidos. E o profeta de Deus tem nos ensinado que aquele homem do tinteiro é o Espírito Santo mesmo. E ele nos ensinou que rejeitar o selo de Deus é já ter a marca da besta, o selo do anticristo. Entende? Então ele pregou isto, quando pregou a mensagem, a marca da besta, o selo de Deus, ele pregou todos esses sermões. E citando as palavras de Paulo, que o selo de Deus é o Espírito Santo.
Então, esse Deus que prometeu fazer isto nos últimos dias, no aparecer de Cristo, ou quando o Espírito Santo se manifestasse aqui na terra de uma forma extraordinária, uma vez que ele seria solto pela mensagem do entardecer, quando isto sucede, aqueles que o recebem, aqueles que recebem esta manifestação, ou esta completa revelação, por isso, quem é que nos revela? Quem traz a revelação é o próprio Espírito Santo. Como você conheceria a Bíblia Sagrada? Como a Bíblia poderia se tornar um novo livro para nós, depois da revelação dos selos, se o próprio Espírito Santo não tivesse vindo trazendo essa revelação? O próprio Jesus disse como seria, não é a carne e o sangue, entende? Não é um homem que faz isso, mas o Pai, é o próprio Espírito Santo que traz esta completa revelação. Então, aqueles que recebem estarão por cima desta maldição, entende, que está preordenado para vir sobre estas pessoas que rejeitam, e esse Deus nos coroa com a sua proteção, e enquanto ele nos coroa com a sua proteção, nós também o coroaremos, coroamos ele também, e a nossa coroação para Deus mesmo é porque nós estamos dando preeminência à cabeça. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Amém. A vida que eu vivo na carne, mesmo nesta carne, com falhas, defeitos, paixões, tudo, mas eu pauto, eu procuro viver na fé do Filho de Deus. Amém. Sabe o que Paulo estava dizendo? Na revelação do Filho de Deus. Amém. Fé é revelação. E quando Paulo fala a revelação do Filho de Deus, agora entenda. Para você ter a revelação do Filho de Deus, ou quem é o Filho de Deus, o Pai tem que dar esta revelação. Pedro teve a revelação do Filho de Deus. Sabe que revelação foi esta? Vendo, contemplando, dizendo, testificando quem Jesus era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem deu essa revelação para ele não foi Jesus, foi o próprio Pai da eternidade. O Espírito Santo o revelou. Veja. Então observe estas coisas. Quando essa revelação vem a você, você dá preeminência à cabeça. E quando você dá preeminência à cabeça, você está procurando o mais alto. E quando você procura o mais alto, você vai além de você, e você chega a Jesus mesmo, e você ainda se apresenta àquele que está acima de Cristo. Porque Paulo nos mostrou isso. O homem cabeça da mulher, Jesus a cabeça do homem e Deus cabeça de Cristo. Quando você dá preeminência à cabeça, quando você está mostrando de volta a revelação que foi dado, você está levando tudo, a tua oração, o teu pedido, a tua adoração, tudo você está levando de volta isto a Deus mesmo. Por isso você pede a Deus em nome de Jesus, tudo isto você leva de volta para Deus mesmo, porque Ele é digno de honra, de glória e de ser adorado para sempre e para sempre. Amém. Em Isaías capítulo 28, versículo 5, nós vemos como é que acontece esta vinda, este aparecer de Cristo para cuidar da sua igreja. Em Isaías capítulo 28, versículo 5, diz assim: naquele dia, está falando de um dia futuro, de acordo com a palavra profética. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa de glória, ou coroa gloriosa, e por diadema formosa para os restantes de seu povo. É para um remanescente, poucas pessoas. Bem, quando você lê no Salmo 8, versículo 5, você nota que honra e glória foi dada ao Senhor Jesus. Foi dito: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então foi dado também a Jesus esta honra e glória. E isto foi dado por Deus mesmo. Veja, Paulo diz que ele, depois Paulo fala de sua humilhação, como ele sofreu, aí diz assim: mas Deus o exaltou acima de todos. Deus o colocou numa posição acima de tudo, sabe? E para que todos se prostrem, inclusive, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. E esse confessar que Jesus é o Senhor não é para encher, vamos dizer assim, Jesus de, poxa, você viu? Olha que eu sou. Sabe? A própria revelação que veio através de Paulo foi dizendo assim: para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para o quê? Não é? De Deus Pai.
Porque este é um trabalho que ele fez. Ele o exaltou e ele moveu em todos os seus filhos, em todos os outros irmãos de Jesus, sabe? Este direito, dever, entende? Da honra àquele que assumiu o nosso lugar como irmão mais velho, para que nós nos tornássemos herdeiros com ele, de acordo com a promessa. Então, da mesma forma que foi dado ao Senhor Jesus honra e glória, Deus prometeu dar ao restante do seu povo também a mesma coisa. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para o restante do meu povo. Você que tem sua escritura, nós vamos continuar lendo algumas escrituras aqui, no livro de Oséias, porque você tem que entender isto. A Bíblia inteira é a revelação de Jesus Cristo. E o Novo Testamento estava apontando, o Velho Testamento estava apontando o Novo Testamento. E o Novo Testamento estava falando desta hora que nós estamos vivendo, do tempo do aparecer de Cristo. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias, creio que está depois de Joel e tudo, né? Entre os profetas menores. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Vocês lembram que há cultos atrás eu falei quando eu recebi uma crítica dizendo que era porque eu tinha muito conhecimento e tudo mais? E por ter muito conhecimento talvez não tivesse unção. E eu disse, então eu te mostro a unção que tenho através do meu conhecimento, porque não é um conhecimento próprio, é um conhecimento de Deus. É um conhecimento de Deus. Não é? Então observe que por falta de conhecimento o povo chega a ser destruído. E é por isso que as pessoas estão se autodestruindo. É uma autodestruição. Porque elas não querem adquirir conhecimento de Deus. Elas adquiriram muito conhecimento do homem, muito conhecimento da igreja, muito conhecimento dos pregadores, entende? Muito conhecimento dos líderes. Mas conhecimento de Deus, zero. Zero. Porque nem sequer sabe quem é Deus e como ele se manifestou e como ele atuou e como ele trabalhou desde o início dos tempos através de seu filho. Eles não sabem disso. Não têm o principal conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Sacerdote é aquele que intercede. Observe. E, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Veja que coisa. Como eles se multiplicaram, assim pecaram. Porque como estes pais, que deveriam ser sacerdotes, intercedendo pelo povo, ensinando ao povo, ajudando ao povo, passando ao povo o conhecimento que recebeu de Deus, eles não tinham isto, porque eles também rejeitaram o conhecimento quando o conhecimento é mostrado. E eles se multiplicaram, eles geraram filhos. E tem o prazer de dizer, vocês são meus filhos na fé. Entende? Eu espero que vocês compreendam essas escrituras que estamos lendo dentro desses temas de pregações. Eles geraram filhos, eles se multiplicaram. Mas a falta de conhecimento dos genitores passou também para os seus filhos. Para aqueles que foram instruídos por eles. Porque que tipo de instrução passaram? Uma instrução sem inteligência de Deus, sem o conhecimento de Deus. E por isso está escrito, como eles se multiplicaram, assim pecaram. E sabe por que eles pecaram? Observe, mas por que vamos multiplicar e por isso pecaram? Por quê? Porque eles cresceram, mas não creram. Uma vez que você sabe que pecado é incredulidade, uma vez que William Branham nos ensinou que pecado é incredulidade, você agora encontra nisto aqui. Eles se multiplicaram e assim pecaram contra mim. Porque eles não creram. Não creram na completa revelação de Jesus Cristo. Aí a palavra diz, eu mudarei a sua honra em vergonha. Toda aquela pompa, toda aquela grandiosidade do homem. E o homem fica num patamar tão alto que o povo não consegue chegar perto. O povo não pode chegar junto. O povo não pode perguntar. O povo não pode querer saber. O povo não pode
descobrir nada, entende? É aquela coisa, é aquela honra, e doutor fulano de tal, nossa, pastor fulano de tal, e aquela coisa, o homem fica lá em cima, o povo lá embaixo. Há aquela separação, é como a diferença entre os bilionários e a ralé da sociedade. Tem aí um vácuo, tem aí um espaço que nunca será ultrapassado. Quem está em cima, a tendência é enriquecer mais. E quem está embaixo, a tendência é se tornar cada vez mais miseráveis. Se te aumentam o salário, aí eles aumentam lá, digamos, 15, 20, 30 reais no salário mínimo, mas você sabe que as coisas que você comprava com aquele salário mínimo hoje, ou comprava antes, você não vai comprar hoje, e aquele aumento não vai nunca acompanhar. Não vai nunca acompanhar. E poderão dizer que o déficit, ou seja o que for, aquele linguajar bonito que eles usam, não cobre. Por que não cobre? O dinheiro está sendo desviado para alguma parte, está sendo mal aplicado por outra, mas a realidade é que aqueles que estão por baixo continuarão cada vez mais soterrados com o nariz na lama e nunca conseguirão se levantar. Porque é assim que eles enriquecem, é assim que eles crescem. Entende? Agora é a mesma forma. Se o povo não tem conhecimento, se o povo não tem aprendizado, se o povo se torna cada vez mais analfabeto, terão aqueles que estarão levando vantagem da ignorância das pessoas. E farão tudo para que as pessoas não descubram, que não sabem de nada. Agora, se eu estou falando do lado natural das coisas, levem isto para o espiritual e você verá que é a mesma coisa. Uma pessoa espiritual, uma igreja que tem sede, ela coloca o pastor em aperto, porque ela desejará mais. Amém. Mais e mais. Então a tendência é que o povo fique ignorante. Porque aquele que deveria ser sacerdote está rejeitando o conhecimento. E como não tem conhecimento de Deus para passar para as pessoas, então a multiplicação, ou seus filhos, pecam contra o Senhor, porque não creem. Estão crendo em quê? Só naquilo que está sendo mostrado. Mas e o que está sendo mostrado é correto? Bem, enquanto suas mentes estão fechadas naquilo, eles pensam que estão com a verdade, como estavam os pigmeus, ou aquela raça, em determinadas ilhas, lá na Polinésia, ou seja onde for, que achavam que era só eles que existiam no mundo. Ilhados lá. E quando viram passar o primeiro avião, olha quantos anos de existência, quantos anos que eles estavam ali. E enquanto isso, o mundo lá fora, em todas essa revolta e revolução tecnológica, e daqui a pouco avião e carro e automóvel, e eles lá do mesmo jeitinho, primitivo. E quando viram passar o primeiro avião, todos caíram por terra prostrado. É um Deus. É assim que está muita gente na mensagem. Acham que é aquilo e aquilo. Então qualquer coisa que vem, que é isso, misericórdia, não é possível. Vamos continuar lendo. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado. Você está lendo pecado? Lembre-se, isso é incredulidade. Falta de crer. Por não crer na verdade como ela é. Do meu povo. E pela transgressão dele tem desejo ardente. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tenho o compromisso, eu me vejo no compromisso de orientar as pessoas que me ouvem, e isso da melhor forma possível. Por isso eu sempre disse a vocês, desde que temos assumido esse compromisso, de não deixar vocês desatualizado. Eu disse, desde o primeiro dia, vocês serão atualizados dos acontecimentos. Não deixarei vocês sem saberem das coisas. Passarei para vocês todo o aprendizado que o Senhor nos apresentar. Se algum momento eu vos falar algo e depois eu descobrir que não era daquele jeito, eu voltarei atrás. Se eu trocar alguma palavra que não deveria ter feito, tirei ela da ordem em algum sentido, voltarei atrás, direis aquela gravação que você tem, em tal parte ela não está correta. Eu não coloquei, eu não apliquei a palavra corretamente. Quebre, destrua, devolva para que eu arrume aquilo. Aquilo não é assim.
eu pedi isto a Deus, Deus tem me concedido esta graça de ter esta humildade de falar isso para vocês. Se em algum momento eu esquecer de algo, ou eu não saber de alguma coisa, e vou ensinar alguma coisa que não esteja perfeitamente com a verdade, corretamente com a verdade, e amanhã ou depois Deus me esclarecer isso, eu voltarei aqui e direi: aquilo precisa ser mudado. Porque eu não quero me alimentar, eu não quero cuidar da minha vida, eu não quero de forma nenhuma me alimentar com oferta de incredulidade. As pessoas vêm e ofertam, as pessoas vêm e dizimam, elas são sinceras no que fazem, elas vêm, elas dedicam seu tempo, dedicam sua presença, elas precisam saber de toda a verdade. Amém. Nem que eu fique sem o couro, que fique sem a cabeça, que fique sem os olhos, não importa, não importa eu. Não importa eu. O que importa é o povo. Não estou aqui para ser servido por vocês, de forma nenhuma. Eu estou aqui para vos servir. O ministro deveria entender isso de uma vez por todas. Ele não está ali para ser o honrado. Entende? Ele está ali para dar honra a quem tem honra, que é a semente eleita que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Agora, claro que há uma troca, então, há uma afinidade nisso. Entende? Se você deve amar até os adversários, quanto mais aquele que presta, que trabalha para vocês, para dar a palavra, partir o pão para vocês. Mas não estamos aqui em busca de me respeite, me considere, me honre. Não precisamos disso. A honra, o respeito é para a palavra de Deus. Simplesmente isto. Agora, observe que aqui fala de uma transgressão. Comem da oferta pelo pecado, pela incredulidade do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. E o que seria esta transgressão? O que seria transgredir? Essa transgressão, meus amigos, é o entendimento incorreto, errado, baseado na palavra para outra era. Estão baseando o seu entendimento e a sua pregação numa palavra que era para outra era. O que eu disse no início: se você não souber repartir a palavra, William Branham chamou isso, repartir bem a palavra de Deus, que quer dizer, aplicar corretamente a porção para cada era. Aí ele diz assim: olha, se estamos na era do pé, não é a mão. Se estamos na era da mão, não é os ombros. E ele diz: estamos na era do olho, porque já estava na parte da cabeça, uma vez que vamos dizer assim, a pedra de coroa tinha descido para a igreja. Então, vem? Então, isto, quando se aplica a palavra de Deus para outra era, por isso não se sabe o que aconteceu. E um diz que os acontecimentos é isto, outro diz que os acontecimentos é aquilo, outro diz, não, isso é para depois, ou isto é para antes. Entende? Não, aquilo foi o cordeiro que desceu, não, aquilo ali foi isto, não, aquilo ali foi só uma nuvem que aconteceu. E outros dizem, não, aquilo ali foi um foguete que explodiu. Entende? Isto é quando entra-se em transgressão, porque tem um entendimento incorreto, baseado na palavra para outra era. Não sabe que tipo de palavra, que tipo de escritura está se cumprindo no tempo. E por isso transgridem. Você vai notar que Caim, o irmão de Abel, ele representou primeiro as frutas. Qual foi o culto de Abel? Um cordeiro sangrento, correto? Ele simplesmente pegou o cordeiro e foi lá e sacrificou a Jeová. Qual foi o culto de Caim? Ele levou os frutos do campo, ele trabalhava, ele levou o que tinha. Ele tinha razão sobeja de fazer o que fez. Vocês vão ver agora que Caim tinha razão de fazer daquele jeito. Observe. Um era lavrador do campo e o outro pastor de ovelha. Então, claro, se ele trabalhava com o campo, ele levava os seus frutos. E o que é que ele fez? Ele escolheu as melhores plantações, as melhores frutas, os melhores legumes e apresentou aquilo como um sacrifício, como uma oferta no seu altar. E aquilo era escriturístico. Pegamos Caim e viramos de ponta cabeça, mas olhe de uma forma original as coisas. Observe isto. Caim levou na sua adoração os primeiros frutos. E aquilo representava a ressurreição. Era, inclusive, uma adoração escriturística. Mas o problema era que estava fora do tempo. Ele apresentou os frutos da ressurreição antes de haver uma morte. Antes de haver uma morte. Antes do sangue ser derramado.
E Abel, ele obteve, essa é a diferença. Por isso, quando Lembrando fala da revelação, ele mostra esses dois altares, o de Caim e o de Abel. O de Abel foi por revelação, porque ele sabia que se derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Então ele ofereceu primeiro o cordeiro sangrento. Ele fez a coisa correta. Ele dividiu a palavra para o momento correto. E Caim, sem a revelação, ele simplesmente quis adorar e adorou. E apresentou uma oferta escriturística, porque foi exatamente aquele tipo de oferta que depois Deus exigiu dos filhos de Israel. Apresentar os primeiros frutos. E ele fez daquele jeito, mas fora do tempo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus não aceitou. E se você observar as palavras que Deus disse para Caim, era ainda como se tivesse como Caim entender. Por que estás irado? Você não entendeu que você fez errado? Você não entendeu nada. Entende? Por que estás irado? E a verdade é essa. Terminará sempre a semente da serpente, a descendência de Caim, se irá com a descendência de Deus, ou com os filhos de Deus, por causa exatamente da adoração. E aqueles dois altares que estavam no Éden, estabelecidos no Éden, está exatamente neste tempo da revelação de todas as coisas. Os dois altares estão erguidos e esses dois tipos de pessoas estão adorando a Deus e são uma oferta escriturística que estão apresentando. Mas uma está fora da época, fora do tempo. Bem, eu estava lendo em Oséias, não foi? Capítulo 4. Agora o versículo 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Aí você diz, isso é o Antigo Testamento. Isso é o Antigo Testamento. Pois bem, eu vou te mostrar isso não só no Novo Testamento, porque isso passou para o Novo Testamento, e agora mostrando isso nessa hora, o William Branham disse assim, a igreja não vai ao nível de fé mais alto do que o nível aonde está o seu ministro. Porque eles se alimentam dele. A igreja não vai a um nível de revelação mais alto do que aonde está o seu ministro. Como é o povo, assim será o sacerdote. Agora, se você observar agora, eu quero parar, observe, nós estamos lendo Oséias, mas eu quero mostrar isso na frente também no Novo Testamento agora. E você veja que isso é dos nossos dias. Marca aí Oséias, ainda falta mais um versículo para ler. Agora, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Veja. Bem, quantas vezes nós pregamos isto para os denominacionais? Mas nos atreveríamos a pregar isso também para o povo da mensagem? Eu vos digo que é necessário e preciso e urgente. Porque assim como a parte da doutrina que foi nos mostrada antes e os denominacionais rejeitaram, agora o restante da doutrina que está sendo apresentada, aqueles que saíram da denominação, estão rejeitando. Estamos falando aqui da sã doutrina. E se você levar isso nas Escrituras, você vai descobrir qual é a doutrina. Se você levar para as cartas de João, João disse, quem persevera na doutrina tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Quem não persevera na doutrina não conhece a Deus. Não tem nem o Pai, nem o Filho. Vocês aprenderam isso na série que estamos pregando sobre os benefícios da revelação. Então, qual é a nossa doutrina? João disse, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Comunhão quer dizer companheirismo, é partilhar, é comer junto, é sentar juntos. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então você vai ver que chegaria um tempo em que não suportariam a sã doutrina, que é a doutrina apostólica. O irmão Bruno nos ensinou que a doutrina é forma de crer. É a sua crença. Entende? Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
Então, é uma forma muito própria de vermos isto. Quando se desviou os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, você vai ver. Quando estávamos da denominação, todos aqueles que vieram para a mensagem saíram de alguma igreja religiosa, uma grande maioria deles, ou quase todos, vamos dizer assim, 98% deles, eram trinitários. E quando eles vieram para a mensagem, receberam instrução pela metade e se tornaram unicista. Entende? Então, eles, com comichão nos ouvidos, aquilo que eles ouviram, é o que eles levaram adiante. E amontoaram doutores, homens inteligentes, para defender essas crenças. E nem sequer se importaram, nem sequer examinaram, quando William Branham disse, os dois grupos estão errados. Tanto os trinitários quanto os unicistas. Eu sigo o meio do caminho. Eu seguirei o centro da estrada. Não importa o que está aos extremos. Bem, os trinitários diziam, este homem é unicista, porque ele está dizendo que Deus é um. Os unicistas diziam, bem, este homem é o trinitário, porque ele prega sobre o Pai, e depois mostra também o Filho, e aquela coisa toda, e não entenderam. Porque ou é o extremo, ou é o outro. Eles ou está comigo, ou está no inferno. É assim. Entendeu? Ou concorda comigo, ou está perdido. É desse jeito. Lembrando disso, eu não concordo com nenhum dos dois. Isso quer dizer, eu não me comprometo. Eu tenho uma meta a seguir. Ele disse, o meu ministério, ele disse, o meu dever, eu estou aqui para vestir a noiva com toda a palavra. E ele chegou a dizer, isto é a coroação do meu ministério. É colocar esta vestidura da palavra na igreja. Amém. Então, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E, se você pegar isso aqui agora e levar para Jeremias, nós ainda estamos dentro de Oséias, viu? Mas se você pegar essa escritura agora e levar para Jeremias capítulo 5, e o versículo 30, está escrito assim, eu já vou lendo para ir adiantando por causa da gravação. Jeremias capítulo 5, versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se está fazendo na terra. Espantosa e horrenda. Os profetas profetizam falsamente. Você sabe o que é um profeta? O sentido literal de profetizar é pregar. Irmão Branham disse tantas vezes, um profeta é um pregador. Veja. Então, vamos ler isso de uma forma mais simples. Coisas espantosas e horrendas se está fazendo na terra. Os pregadores pregam de uma forma errada. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. É assim, eles querem desse jeito. Você chega aqui, ó. Olha, irmão. Veja o irmão Branham, nessa mensagem aqui, olha, ele está dizendo isso e isso. Não. De onde foi que saiu isso? Qual grupo está distribuindo? Quem traduziu? Não, meu pastor disse que... Não. Sabe? Eles querem realmente permanecer na ignorância e no erro. Eles querem, eles desejam isso. É cômodo ter alguém na frente pensando por eles. Não pensa em nada, não estuda em nada, não pergunta em nada, não querem saber de nada. Porque eu também não sei, a verdade é essa. Mas nunca diz eu não sei, sempre diz eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu já aprendi tudo. E não preciso que ninguém me ensine. Rico sou, enriquecido estou e de nada tenho falta. E por isso está sem a graça. Lembra lá a primeira escritura que nós lemos? Inteiramente na graça que vem através da revelação de Jesus Cristo. Por isso que diz desgraçado. Porque não tem a graça, não tem a revelação. A escritura inteira, gente, é assim, olha, está bem entrelaçada. Ela forma uma teia, uma cadeia temática que não passa nada entre elas. Segura-nos. Por isso que as multidões, pessoas são tratadas como água. E a sua voz era como a voz de muitas águas. E se nós somos também uma grande multidão, a multidão de Deus, então tem algo que segura essas águas. A palavra de Deus, a cadeia temática das Escrituras, é de uma forma que nada passa, nem entra e nem sai. Então, estamos lendo em Jeremias, não é? E pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis a fim disto? O que você vai fazer com isso? O que nós vamos fazer?
Vamos seguir a grande multidão, só porque tem muita gente indo por aquele caminho? Entende? Vamos agir como os demais, vamos usar os braços como se nada tivesse acontecendo, sendo que você foi despertado, tua mente foi levada a uma altura a mais para que você veja o que está acontecendo no mundo. E você aprendeu que há de julgar até os anjos que pecaram, quanto mais as coisas mínimas deste mundo. O que você vai fazer? Mas que fareis a fim disto? Voltando para Oséias agora. Estamos no versículo 9 de Oséias 4. E castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Essas obras terão a sua recompensa. E estas obras não terão boas recompensas para elas, porque são obras do inimigo. Quando você leu, estudamos a carta de João e diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que, João? Para destruir as obras do diabo. Bem, se falamos destruir as obras do diabo, você pensa em quê? Morte, destruição e aquela coisa toda e tal. Mas você sabe o que é as obras do diabo? Se você souber quais são as obras de Deus, como praticar as obras de Deus, então você sabe o que é praticar as obras do diabo. Então você, seguindo a linha das Escrituras, você encontra o que é as obras de Deus. O próprio Jesus disse: estas são as obras de Deus, que creiais naquele que o enviou. Obras de Deus é obras de fé, de revelação, é crer. Por isso que o profeta nos levou a isto, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Qual é a obra do inimigo? É a incredulidade, é descrer daquilo que Deus tem feito, que Deus está fazendo. Viu? Então, estes que têm obras que não são de Deus, porque não são obras de revelação, estes serão castigados e receberão da recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. Eu queria ter tempo, meu Deus, a hora já foi. Eu queria ter tempo aqui para destrinchar cada uma dessas palavras aqui junto, pelas escrituras e pela mensagem, para você ver. Mas eu tenho mais algo aqui para ler para vocês. Isaías 30, versículo 9. Isaías capítulo 30, versículo 9. Porque este é um povo rebelde. Rebelde. Mesmo se apresentando a verdade, eles balançaram a cabeça e disseram assim: eu não quero saber. Porque quando uma pessoa se dedica a querer saber, automaticamente ela está se predispondo a cumprir aquilo, a obedecer aquilo. Não tem jeito. Porque ela se compromete com a palavra, ela se torna uma prisioneira daquilo. Mas porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos. Mas eu não sei porque eu já estou passando isso para vocês, que é um culto. A parte que nós teremos sobre como é que se faz a Deus mentiroso, porque João disse: quem nele não crê, mentiroso o fez. Eles chegam a chamar a Deus de mentiroso, e vocês verão que isso está acontecendo no tempo do aparecer de Cristo, quando diante de Deus eles riem da sua presença e se tornam escarnecedores. Entende? São filhos mentirosos, porque eles estão dizendo que Deus não disse. Não estão testificando do que Deus disse. Agora, você sabe que um mentiroso, de onde ele veio, gente, isso é perigoso. Meu Brando disse: eu prefiro passar o dia inteiro com um bêbado do que uma hora ou alguns minutos com um mentiroso. Jesus disse: o mentiroso é filho do diabo. A mentira, o Satanás é o pai da mentira. Você não vai encontrar ele dizendo especialmente essas palavras: um mentiroso é filho de Satanás. Você não encontra. Você encontra o outro, a outra forma que te diz essa: Satanás é o pai da mentira. Então, claro, se você mente, você sair com mentira, você está mostrando o caráter de seu pai, misericórdia. Agora, esses filhos mentirosos, eles não podem serem filhos de Deus. E por não serem filhos de Deus, eles não podem fazer eco das palavras de Deus. Eles dirão tudo menos a verdade. Eles terão 95% da verdade, mas não terão toda a palavra de Deus. E 99,9% da verdade ainda é uma mentira, porque não tem 100%.
filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, sabe? E aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas agradáveis. Queremos aqueles cultos de movimento, aqueles cultos que parecem um show, entende? Aqueles cultos que nos alegre e aquela coisa toda. Então eles pensam que esta alegria é a presença do Espírito, quando na verdade simplesmente são suas emoções que vêm à flor da pele. Qual a diferença? Qual a diferença de vos levar vocês a emocionarem, a chorarem, a gritarem, pularem? Isso tudo é muito bom, porque mostra que você está vivo. Mas os cantores mundanos fazem isto. Eles desmaiam no show, de emoção. Sensação tremendas eles sentem. Eles são, inclusive, curados. Quantos não foram curados no show de Elvis Presley? Mas quem era Elvis Presley? Lembrando disso, um Judas moderno, que se trouxe um ritmo das profundezas do inferno para embalar as pessoas sem Deus. Então, por isso que é o batismo com o Espírito Santo, disse o profeta, a revelação disto é sem sensação. Um dos mistérios que o sétimo anjo veio mostrar para nós é esse, o batismo do Espírito Santo sem sensação. Não quer dizer que você não vai ficar aquela coisa, mas isso significa que você não será levado pelas emoções. Agora você se emociona assim, você chora, você grita, você louva ao Senhor, você aplaude ao Senhor, tudo isto, porque você está vivo, a vida está movendo em você, mas você não está baseado nisto. A sua base é a revelação das Escrituras, é a rocha das eras, é a única coisa que não pode ser imitada, que não pode de forma nenhuma. Então, continuando aqui, não profetize para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós engano. O povo não está exigindo dos pregadores a verdade. E mesmo que eles vejam que está errado, que não está certo, que a pregação não está certa, e a coragem de chegar e dizer: olha, isso está errado. O profeta do Senhor não ensinou desse jeito. Não é assim que está nas Escrituras. Então, quando não se faz isto, cumpre isso aqui, olha. Sabe o que é que você tem que fazer? Diz-nos coisas aprazíveis. Vede para nós o engano. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Gente, isto é tremendo, observe isso aqui, observe isto. Desviai-vos do caminho. Você sabe o que é o caminho? O caminho é a verdade. Eu sou o caminho, verdade e vida. Uma vez que se sai fora da verdade, já não está mais no caminho. O reverendo Liveiro disse: para ser a verdade de Deus, ela tem que permanecer pura, ou já não é mais a verdade. Para ser a palavra de Deus, ela tem que permanecer pura, ou já não é mais a palavra de Deus. Então, quando não se tem a verdade como ela é, está desviado do caminho, é uma apostasia, é um apóstata. E diz assim: apartai-vos da vereda, quer dizer, sai fora do caminho, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. E como é que eles dizem isto? Como é que eles dizem? Dá um jeito aí para que o Santo de Israel não esteja em nossas presenças. Sabe o que é isso? Eu não creio no seu aparecer. Eu não creio que é Cristo que tem aparecido. Eu não creio nessas coisas. Isso é um novo linguajar. Estão querendo pegar palavra difícil, estão querendo pegar palavras difíceis do grego e aquela coisa toda. Estão indo atrás de teólogo para descobrir essas coisas. Nós não queremos nada disso. Sabe por quê? Porque a revelação de Jesus Cristo vem para nós, nos levando para o original, para a palavra original, para a doutrina original, mostrando que aquele que prometeu que estaria, está hoje conosco. E o profeta disse: estamos diante dele, e o juiz supremo está aqui. Mas enquanto isto, obra de incredulidade no coração das outras pessoas, diz assim: fazei com que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Nós não aceitamos a sua presença. E mesmo assim querem estar na presença de Deus. Eles não querem saber que estão de pé diante do juiz. Por isso não querem ter o julgamento da palavra, mostrando que estão errados. Assim como os denominacionais não querem voltar atrás e batizarem da forma correta, muitos vieram para a mensagem, trouxeram a denominação consigo e não querem agora voltar atrás dizendo: realmente nós não entendíamos. Eles só querem que eles digam coisas agradáveis, como e quanto que são grandes
O quanto que tem trabalhado, desbravador disso, desbravador daquele, e todo aquele, sabe, aquele lado feminino, com muito respeito ao lado feminino, as irmãs e tudo mais. Mas entenda como eu quero dizer. Estes querem que eles digam coisas agradáveis. Do mesmo jeito que a mulher se agrada, um pequeno elogio, você está bem, seu cabelo está bem, a roupa está combinando, nossa, como a sua bolsa combina com o calçado, coisas agradáveis assim. Mas diga que o penteado não está bem, ela se arrasa, ela se acaba. O que você achou dessa roupa? Olha, se você, sabe, a misericórdia, já corre para trocar. Vocês sabem que é desse jeito. Porque ela quer ouvir coisas agradáveis, ela quer se sentir bem, é a natureza feminina. Mas digamos agora, leve isso agora para a igreja, uma vez que o Mombran disse que é um reflexo. A igreja e a mulher é a mesma coisa. Ou olhe para a situação da mulher de hoje, você vê a igreja. Então observe, dentro deste quadro, agora você entende que esses querem que ele diga coisa agradável. Isto é um lado feminino. Por isso eles querem saber que é o Espírito. Eles só querem saber isto. Que o Espírito está em plenitude na igreja. E que a igreja manda, e que a igreja é isto, e somos a noiva, mas não querem saber que a parte masculina, a que manda, está aqui. Eles não querem saber que o cabeça tem descido. Porque quando o cabeça desce, quando o cabeça se apresenta, a parte feminina, ela vive para dar preeminência a esse lado. Eu estou dando uma pincelada disso, quem sabe estudaremos isso com mais afinco depois. Agora, eu quero convidar vocês para ficar de pé, para lermos aqui uma última escritura. Eu disse uma última, eu teria umas 4 ou 5 ainda. Em Isaías capítulo 29, versículo 6 a seguir, nós vamos ler alguns versículos. Você vai ver, nos explica que Deus nos prometeu que enviaria uma prova do novo entendimento. Vamos aproveitar que está chovendo, né? Você não vai sair debaixo da chuva mesmo agora? Observe. E para aproveitar bem a gravação, que isso vai para as pessoas lá fora. Você vai ver que aqui nos mostra que Deus enviaria uma prova do novo entendimento. E já que eles não são predestinados para passar nesta prova, eles falham e facilmente se ofendem com a palavra. Isaías 29, versículo 6. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. As pessoas leem as Escrituras, mas parece que não percebem, e às vezes não percebem porque não lhes é ensinado. Você tem muitas vezes a foto do irmão Brana lá, quando ele está pregando, eu esqueci o nome da cidade, e você tem aquela foto da coluna do lírio que cresceu, e numa foto está baixinho, e está tudo aquela coisa clarinha, mas na foto seguinte o lírio já passou da sua altura, e você tem aqueles, os tronos, os catiçais, você tem ali o leão, a águia, tudo. Por trás tem um anjo com a mão estendida, uma série de coisas sobrenaturais está ali. Quando o irmão Brana fala sobre aquele acontecimento, ele leva para o livro de Ezequiel e mostra, e da sua cintura para cima, de tal cor, e da sua cintura para baixo, cor de ambá, e ele mostra aquele acontecimento nesses dias. Aquilo que você encontra no livro de Ezequiel, a roda grande, aqueles animais virando para lá e para cá, e quando virava para um lado, cheio de olhos por dentro e por detrás, aquilo estava falando desse tempo da revelação. O Senhor dos Exércitos serás visitado com trovões, com terremotos, com grandes ruídos, com tufão de vento e tempestade, labareda de fogo consumidor. E como sonho de uma visão de noite, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha, que está a correr, porém acordando, sente-se vazio. Será que as pessoas não percebem isso? Que estão vendo um sonho, numa fantasia? Estou alimentado, sabe? Glória a Deus, eu tenho a revelação da palavra, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, eu creio na mensagem, eu creio no profeta. Será que as pessoas não acordam e não percebem que estão vazios? Um irmão despertou há poucos dias atrás. E ele disse, eu sabia que tinha alguma coisa mais. Eu não poderia entender como pode ser. Será que Deus mandou um profeta só para falar sobre o batismo?
contra a Trindade e dizer que tinha um profeta para esse dia. É só isso que esse profeta veio fazer? Por isso que eu via que faltava alguma coisa. Eu queria me alimentar de algo mais. Então, quando ele viu a completa revelação de Jesus Cristo dentro das Escrituras, vendo que todo o Novo Testamento fala desta hora e como as coisas estão entrelaçadas, ele disse, eu me coloquei de joelho e disse, agora, Senhor, eu posso dizer para as pessoas por que foi que tu enviaste um profeta? Porque o pão da vida está partido. E irmão Brando disse, no tempo de Lutero nós tivemos coelho, no tempo de Wesley nós tivemos um prato diferente ali, mas agora é 7 pratos completo, o menu completo, os 7 selos revelados. Bem, mas veja aqui. Será também como o faminto que sonha que está a correr, porém acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Agora, meus amigos, você entenda que o monte de Sião é a noiva, viu? Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Porém o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, veja, e fechou os vossos olhos, vendeu os profetas e os vossos principais videntes. Eu não quero clarear, eu não quero clarificar isto, eu creio que não precisa. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendeu os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda a visão vos é como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler. Mas essa pessoa sabe ler, ela conhece a mensagem, ela pode conhecer as 1100 mensagens, todas que estão disponíveis em qualquer língua, mas no entanto, lê isto, me explica isto, o que tens a dizer sobre isto? Ela dirá assim, não posso, porque está selado, porque não se abriu o entendimento para compreender essas coisas. Ou dá-se ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele dirá, não sei ler, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, está para longe de mim. Você vai observar aqui que isto está no Antigo Testamento, mas isto aconteceria nos últimos dias, por isso Jesus transliterou isto. Eu não sei se é esta palavra que deveria ser usada aqui, mas Jesus levou isto de uma dispensação antiga para a nova dispensação e disse assim, citou as mesmas coisas. Porque este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Jesus levou isto do Antigo para o Novo Testamento, para que todo o Novo Testamento falasse desta hora. Porque é nesse tempo, quando a mensagem do Elias viria para converter o nosso coração de volta, estas pessoas não têm seus corações convertidos à doutrina original. Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Só o que o homem foi instruído, homem instruindo a homens. Por isso que bate no povo, machuca o povo, entende? Chuta o povo, vamos, faça isso, você tem que ser, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que agir, você tem que mudar, você isso, você aquilo. Instruídos por outros homens. Mas quando é o Espírito Santo que instrui, é diferente. Ele te leva a passos verdejantes. O Espírito Santo não causa confusão, ele te leva uma paz que excede todo o entendimento. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Ele disse que continuaria fazendo. Uma obra maravilhosa e um assombro. Porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Então Deus trabalharia de uma forma que eles diriam, não pode ser Deus. Não pode ser de Deus isso. Quem está pregando isso? Quem está vendo essas coisas? Por que não nós? Se o Messias teria que nascer, teria que ser na grande Jerusalém. Por que a pequena Belém? Se ele fosse o Messias, estaria de mãos dadas com o sumo sacerdote, com Anás, com Caifás. Por que está junto com a Peble, sei lá como é esse nome? Por quê? Entende? Então isso torna um assombro. E vocês acham que seria diferente no tempo da completa revelação de Jesus Cristo?
Não, senhores, seria exatamente a mesma coisa. Eles têm que ficar realmente espantados. Continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem os vê? Quem os conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, sabe? Essas pessoas ficaram malucas, gente, ficaram doidas, a ponto de não se submeter à vontade de Deus, a ponto de não procurar entender a soberania de Deus, e achar que o homem pode, porque estabeleceu, tem que ser assim, porque tal grupo estabeleceu que é isto, tem que ser daquele jeito, porque a igreja estabeleceu que tem que ter uma cortina azul por trás, então toda a igreja coloca a cortina azul, porque estabeleceu que toda igreja tem que ter um coral, aí vai aquela loucura, irmãos, sem entender de voz, de canto nem nada, vamos formar o coral, sabe, aquela alavanca, aquela coisa, aquele negócio, forçado, esse povo não vê nas escrituras, eles querem que Deus baixe, assim, a condição humana, e seja tão frágil como eles, e ao invés de se colocar a sua fragilidade à disposição desse Deus poderoso, que além de ter criado os céus e a terra, apesar de ter feito tudo, de ser o poderoso Deus, o poderoso conquistador, veio nesse tempo presente para estar conosco, para dizer assim, como disse a William Branham: ou você sabe que aquilo foi só para o profeta? Por que não passeia conosco? Por que não passeia comigo? Sim, Senhor, que privilégio será passear contigo. Olha, para você passear com Deus, tem que estar lado a lado, ele tem que estar presente como ele vinha para Adão. Mas você tem que saber a diferença sua como o barro e a diferença dele como oleiro, como aquele que amassa, que mexe, que quebra até formar. E ele está fazendo isso conosco, nos quebrando, tirando tudo de nós, tudo que achamos que era bom, que era bonito, maravilhoso. Todo o entendimento que vocês dizem é a verdade, ele veio e modificou tudo, porque ele está nos moldando para manifestarmos o seu caráter aqui na terra. E a obra dissesse ao artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse no seu oleiro: não sabe. Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque, e naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. E os mansos terão gozo sobre o gozo do Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor. Você tem que saber que isso tem que estar acontecendo de uma forma literal no tempo do aparecer de Cristo, no tempo dos escarnecedores, que diriam: onde está a promessa de sua vinda? E eles não dizem isso, né, chegando a vocês e dizendo assim: olha, onde está a promessa de sua vinda? É assim que você lê nas escrituras. Mas quando eles dizem realmente, ele fala assim: olha, eu não creio que é isso. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra e armam laços aos que repreendem na porta, e os que sem motivo põem de parte o justo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento. Por isso que eu não me preocupo. Falem o que quiserem de mim, digam o que quiserem de mim, descubram, escafrunche meu passado, minha vida, seja o que for. Ele é errado, ela é errada, ela não presta, ele fez isto, ele fez aquilo. É a estes que estavam nessa situação. E os errados de espírito virão a ter entendimento. Mas é as pessoas que sempre foram rebeldes, que sempre disseram que está faltando alguma coisa, que sempre disseram: escuta, por que não arrumar isto? É os murmuradores, fulano só murmura, fulano sempre é rebelde. É isso mesmo. E os murmuradores aprenderão doutrina. Amém. Se você não vê isto para esse tempo, olha, eu teria ainda umas 4 ou 5 escrituras, mas eu creio que é suficiente, e o recado está dado nesta noite, tanto para vocês, como para aqueles que ouvirão a gravação. Que o Senhor vos ajude e vos abençoe. Irmão Décio, por favor, fazer essa oração final.
irmão Décio está nos visitando, ele e a sua esposa, a irmã Lígia, estarão conosco até o culto de domingo à noite. É uma pena a maioria dos irmãos não conhecer esse casal abençoado. Não é? Juntos. Já conhecemos a irmã Lígia, mas os dois juntos assim, isso é um milagre. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado por essas palavras, Pai, que elas entrem nas profundezas dos nossos corações. Amém. E que nos dão entendimento para nós seguirmos adiante, Pai. Agradecemos por ter um profeta, Pai, que nos leva por esse caminho do conhecimento, nosso Senhor, Pai. Em Teu nome agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Tem mais?